Caros amigos, todos nós sabemos que uma grande parte dos seres humanos neste plano terrestre sofre com um perfeito desconhecimento das reais causas dos seus problemas. Este tipo de sofrimento remete normalmente as pessoas para uma busca incessante, por vezes até desesperada, por soluções, algumas das quais convertidas no seio de mitos como respostas. Remete também para práticas santificantes, purificadoras, ritualísticas, que possam propiciar curas milagrosas, bem como soluções inesperadas para problemas efetivamente previsíveis. Portanto, neste ponto, a meu ver, é que surge o debate, a discussão sobre religião. Conviria, antes de adentrarmos no tema, perguntar a nós próprios o que é a religião e o que é que chamamos de religiosidade. No sentido comum do conhecimento humano, podemos dizer que a religião é um processo relacional desenvolvido entre o homem e os poderes por ele considerados sobre-humanos, no qual estabelece uma dependência ou até uma relação de total dependência. Essa relação expressa-se através de emoções, de confiança, por exemplo, e também, em alguns casos, na maior parte dos casos, direi, atrevo-me a dizer, de medos. Através também de conceitos como ética, moral e, finalmente, através de ações que podem ser observadas nos mais diversos cultos ou atividades pré-estabelecidas, ritos ou reuniões solenes e festividades. A religião é, por assim dizer, a expressão do que a consciência humana registra a sua relação com o inefável, demonstrando a sua convicção nos poderes que são-lhes transmitidos. E esta transcendência é tão forte que toda a gente sabe, povoa a cultura humana em qualquer paralelo do planeta. Alguns teólogos defendem a ideia de que a existência de Deus é uma necessidade. No entanto, queremos enfatizá-la como, neste contexto, é a necessidade para muitos seres, porque nenhuma outra, por mais sublime que seja, equipara-se com a existência da vida de todas as vidas. Assim, podemos compreender que, através do homem e a mulher que são crentes, conseguimos atribuir sentido metafísico às coisas existentes. Sentido este que exorta a extrapolação do sensorial, ou seja, daquilo que está a nível dos 5 sentidos comuns. para
esses e essas, e fora disto, tudo é vazio e não há compreensão que abarque a inexistência como existente e o acaso como responsável por todas as coisas que acontecem. Porém, aqui é necessário ponderar e até considerar que as coisas metafísicas, no sentido adotado, exigem uma percepção metafísica. Exigem, por si só, funções mentais, não cognitivas, que possibilitem ao indivíduo abstrair-se do mundo como ele está. Muitas vezes a percepção advinda dessas faculdades levam a percepções que fogem realmente ao sentido comum, ao senso comum, ou à percepção das massas. Diante deste paradoxo, o indivíduo que vivencia o processo que se designa por religare, que é a dinâmica de desenvolvimento da consciência superlativa em direção ao Criador, é comumente chamado de louco, como se os outros indivíduos, ao não enxergarem o que ele vê, não o fossem em boa ação da verdade. Em suma, e agora de posse destes conceitos, vejamos as principais diferenças em termos reais e práticas. Na religião, o indivíduo vai à igreja, frequenta os cultos, participa ativamente dos rituais, na condição de frequentador ou até mesmo de líder. E ao voltar a casa, esse mesmo indivíduo, dentro do seu mundo terreno, kármico, humano, comum, que é cheio e rico de reajustes, ele pode ser um mero, por que não, mexeriqueiro, pode ser um invejoso, pode ser um ansioso, pode ser até um estelionatário ou qualquer outra personalidade distorcida que ele achar certo nas suas convicções equivocadas. Nessas horas ele é realmente um ser esquecido de si mesmo. Ele não pensa em termos religiosos e nem divinos. Ele é puramente um ser humano horizontal, totalmente personalizado, direi até personalista e distante da sua individualidade, portanto, distante da essência divina que as religiões, particularmente monoteístas, pregam por todo o lado. Ele naturalmente pensa que o simples ato de ir a uma igreja ou a um templo, assistir à missa, à prática dominical ou a qualquer que seja a referência religiosa que tem na sua atividade diária ou semanal, o coloca na condição de um ser religioso. Dentro do conceito da religiosidade, as coisas tomam um outro rumo. O indivíduo não é apenas um frequentador de uma igreja ou de um templo, nas suas aspirações religiosas, mas ele tem a consciência ininterrupta de que deve a todo instante, em qualquer lugar,
ser um praticante das virtudes religiosas, do amor, da ética, da moral e da justiça. Portanto, religioso é todo aquele ser que pratica os valores da religiosidade dentro e fora da religião. Por sua vez, na religião, muitas das vezes se defende uma ideologia ou um dogma, enquanto que na religiosidade enxerga-se o todo baseando-se numa filosofia universal. A religião divide, a religiosidade agrega valores sem definir, sem dividir, e reconhece que todos somos filhos do mesmo princípio criador, sem querer instigá-los a uma ou outra posição religiosa. Na religiosidade há o respeito e não o fanatismo. Respeito que leva ao equilíbrio, à harmonia, à serenidade e a uma boa convivência social. Portanto, e para finalizar, vivamos a religiosidade dentro e fora da religião. Assim, com certeza, seremos mais felizes e ficaremos em paz com o Criador, seja Ele qual for, na nossa consciência e concepção tridimensional. Uma vez mais, o meu muito obrigado pela presença e particularmente pela generosidade da vossa audição. Fiquem bem.